Antes que houvesse fronteiras, antes que as bandeiras tremulassem sobre esta terra, o Brasil já existia. Não como país, mas como promessa. Uma promessa escrita no vento que cruzava as selvas, nas correntes dos rios que serpenteiam sem fim, nos passos de povos que caminharam estas terras quando os glaciares ainda cobriam meio mundo. Esta é uma história que não se conta com palavras. Conta-se com moléculas. Consequências de letras microscópicas que carregam a memória de cada passo, cada encontro, cada vida que precedeu a nossa. Porque a história do Brasil não está apenas nos livros. Está em ti, em cada célula do teu corpo. E o que essas células revelam é uma epopeia de sobrevivência, miscigenação e transformação que abrange mais de 15 mil anos. Imagina um mundo diferente. Um mundo onde os mares estavam mais baixos, onde pontes de gelo ligavam continentes, onde grupos de caçadores nómadas seguiam as manadas através de paisagens geladas. Estes foram os verdadeiros pioneiros da América. Há aproximadamente 15 mil anos, durante o final da última glaciação, pequenos grupos de humanos cruzaram da Ásia para um continente desconhecido. Traziam consigo mais do que ferramentas de pedra e conhecimentos de sobrevivência. Traziam códigos genéticos que hoje podemos ler com precisão. O haplogrupo QM3 no seu cromossoma Y, marcadores que os geneticistas rastrearam até achados arqueológicos de há mais de 12 mil anos. As suas mães portavam linhagens mitocondriais que nasceram nos refúgios glaciais da Ásia Oriental. A2, B2, C1 e D1. Estas letras e números não são simples etiquetas científicas. São memórias ancestrais, registros de adaptação humana aos ambientes mais extremos. Fisicamente, estes primeiros brasileiros apresentavam características moldadas por milénios de evolução sob o sol equatorial. Pele que variava entre tons acobreados e castanhos claros, cabelo liso e preto azeviche, olhos escuros e profundos. Genes como o OCA2 e MC1R tinham esculpido estas características geração após geração, otimizando a proteção contra a intensa radiação ultravioleta. Estes povos não escreveram crónicas nem levantaram monumentos de pedra que desafiassem os séculos. O seu monumento foi diferente. Povoaram um continente inteiro. Desenvolveram centenas de línguas distintas, domesticaram plantas que mudariam o mundo, a mandioca, o milho, o cacau, e criaram sistemas de conhecimento sobre a floresta tropical que ainda hoje espantam os cientistas. E quando séculos depois chegaram os europeus, foram as mulheres destes povos originários quem se converteu nas mães da primeira geração mestiça do Brasil. O seu ADN mitocondrial, herdado unicamente por linha materna, late ainda em milhões de brasileiros modernos. Um pulsar que atravessa o tempo. Um sussurro que diz, estivemos aqui primeiro. O ano 1500 marcou um antes e um depois. Não só em termos políticos ou económicos, mas genéticos. As caravelas portuguesas não transportavam apenas homens, armas e ambições. Transportavam vírus e bactérias contra os quais os povos originários não tinham defesas. A varíola, o sarampo, a gripe. Estes invisíveis conquistadores viajaram mais rápido do que os próprios colonizadores. Chegaram a aldeias que ainda não tinham visto um europeu, dizimando comunidades inteiras antes que pudessem compreender o que os atacava. Estudos recentes estimam que mais de 90% da população indígena original desapareceu nos primeiros séculos de contacto. Mas quem eram estes recém-chegados? Que história portava o seu ADN? Os portugueses que chegaram às costas brasileiras eram resultado de uma complexa mistura europeia que se tinha forjado durante milénios. Nos seus cromossomas convergiam 3 grandes vagas migratórias que tinham transformado a Europa. A primeira camada, a mais antiga, provinha dos caçadores-recoletores que sobreviveram à Idade do Gelo em refúgios do sul da Europa. Portadores do haplogrupo I2 e de linhagens mitocondriais como o 5 e o 4, estes grupos pré-históricos tinham características surpreendentes. Pele escura combinada com olhos azuis, uma adaptação única às latitudes nórdicas. A segunda vaga chegou há uns 9 mil anos da Anatólia e do Crescente Fértil, a região que hoje conhecemos como Turquia e Iraque. Trouxeram consigo uma revolução, a agricultura. Com eles chegaram o trigo, a cevada, as ovelhas, as cabras e a cerâmica. Também trouxeram novos marcadores genéticos, G2A no cromossoma Y e linhagens maternas como T2, K1 e N1A. A sua pele era mais clara do que a dos caçadores-recoletores, resultado de milhares de anos vivendo em ambientes menos expostos ao sol. Finalmente, há 5 mil anos, chegou a terceira grande migração, os pastores das estepes euroasiáticas. Procedentes das vastas planícies que se estendem desde a Ucrânia até ao Cazaquistão, trouxeram cavalos, rodas, metais e línguas que transformariam a Europa para sempre. O haplogrupo R1b, especialmente a variante R1bM269, tornou-se dominante em toda a Europa Ocidental. Com ele chegaram crenças que eventualmente se fundiriam com o cristianismo e línguas indo-europeias que dariam origem ao latim, posteriormente, ao português. Antes que houvesse fronteiras,
Antes que as bandeiras tremulassem sobre esta terra, o Brasil já existia. Não como país, mas como promessa. Uma promessa escrita no vento que cruzava as selvas, nas correntes dos rios que serpenteiam sem fim, nos passos de povos que caminharam estas terras quando os glaciares ainda cobriam meio mundo. Esta é uma história que não se conta com palavras. Conta-se com moléculas. Consequências de letras microscópicas que carregam a memória de cada passo, cada encontro, cada vida que precedeu a nossa. Porque a história do Brasil não está apenas nos livros. Está em ti, em cada célula do teu corpo. E o que essas células revelam é uma epopeia de sobrevivência, miscigenação e transformação que abrange mais de 15 mil anos. Imagina um mundo diferente. Um mundo onde os mares estavam mais baixos, onde pontes de gelo ligavam continentes, onde grupos de caçadores nómadas seguiam as manadas através de paisagens geladas. Estes foram os verdadeiros pioneiros da América. Há aproximadamente 15 mil anos, durante o final da última glaciação, pequenos grupos de humanos cruzaram da Ásia para um continente desconhecido. Traziam consigo mais do que ferramentas de pedra e conhecimentos de sobrevivência. Traziam códigos genéticos que hoje podemos ler com precisão. O haplogrupo QM3 no seu cromossoma Y, marcadores que os geneticistas rastrearam até achados arqueológicos de há mais de 12 mil anos. As suas mães portavam linhagens mitocondriais que nasceram nos refúgios glaciais da Ásia Oriental. A2, B2, C1 e D1. Estas letras e números não são simples etiquetas científicas. São memórias ancestrais, registros de adaptação humana aos ambientes mais extremos. Fisicamente, estes primeiros brasileiros apresentavam características moldadas por milénios de evolução sob o sol equatorial. Pele que variava entre tons acobreados e castanhos claros, cabelo liso e preto azeviche, olhos escuros e profundos. Genes como o OCA2 e MC1R tinham esculpido estas características geração após geração, otimizando a proteção contra a intensa radiação ultravioleta. Estes povos não escreveram crónicas nem levantaram monumentos de pedra que desafiassem os séculos. O seu monumento foi diferente. Povoaram um continente inteiro. Desenvolveram centenas de línguas distintas, domesticaram plantas que mudariam o mundo, a mandioca, o milho, o cacau, e criaram sistemas de conhecimento sobre a floresta tropical que ainda hoje espantam os cientistas. E quando séculos depois chegaram os europeus, foram as mulheres destes povos originários quem se converteu nas mães da primeira geração mestiça do Brasil. O seu ADN mitocondrial, herdado unicamente por linha materna, late ainda em milhões de brasileiros modernos. Um pulsar que atravessa o tempo. Um sussurro que diz, estivemos aqui primeiro. O ano 1500 marcou um antes e um depois. Não só em termos políticos ou económicos, mas genéticos. As caravelas portuguesas não transportavam apenas homens, armas e ambições. Transportavam vírus e bactérias contra os quais os povos originários não tinham defesas. A varíola, o sarampo, a gripe. Estes invisíveis conquistadores viajaram mais rápido do que os próprios colonizadores. Chegaram a aldeias que ainda não tinham visto um europeu, dizimando comunidades inteiras antes que pudessem compreender o que os atacava. Estudos recentes estimam que mais de 90% da população indígena original desapareceu nos primeiros séculos de contacto. Mas quem eram estes recém-chegados? Que história portava o seu ADN? Os portugueses que chegaram às costas brasileiras eram resultado de uma complexa mistura europeia que se tinha forjado durante milénios. Nos seus cromossomas convergiam 3 grandes vagas migratórias que tinham transformado a Europa. A primeira camada, a mais antiga, provinha dos caçadores-recoletores que sobreviveram à Idade do Gelo em refúgios do sul da Europa. Portadores do haplogrupo I2 e de linhagens mitocondriais como o 5 e o 4, estes grupos pré-históricos tinham características surpreendentes. Pele escura combinada com olhos azuis, uma adaptação única às latitudes nórdicas. A segunda vaga chegou há uns 9 mil anos da Anatólia e do Crescente Fértil, a região que hoje conhecemos como Turquia e Iraque. Trouxeram consigo uma revolução, a agricultura. Com eles chegaram o trigo, a cevada, as ovelhas, as cabras e a cerâmica. Também trouxeram novos marcadores genéticos, G2A no cromossoma Y e linhagens maternas como T2, K1 e N1A. A sua pele era mais clara do que a dos caçadores-recoletores, resultado de milhares de anos vivendo em ambientes menos expostos ao sol. Finalmente, há 5 mil anos, chegou a terceira grande migração, os pastores das estepes euroasiáticas. Procedentes das vastas planícies que se estendem desde a Ucrânia até ao Cazaquistão, trouxeram cavalos, rodas, metais e línguas que transformariam a Europa para sempre. O haplogrupo R1b, especialmente a variante R1bM269, tornou-se dominante em toda a Europa Ocidental. Com ele chegaram crenças que eventualmente se fundiriam com o cristianismo e línguas indo-europeias que dariam origem ao latim, posteriormente, ao português. Neste crisol biológico, certos genes foram favorecidos rapidamente.
variantes que melhoravam a resposta imunitária contra doenças tropicais, genes relacionados com a fertilidade em condições de alta mortalidade infantil, adaptações metabólicas a dietas completamente novas. O estudo de 2025 identificou estas assinaturas de seleção, regiões do genoma que mostram mudanças mais rápidas do que o esperado por acaso. É a evolução humana em tempo real, acelerada pelo encontro violento e forçado de mundos biológicos que tinham estado separados durante milénios. Um dos achados mais comoventes do estudo genómico é a detecção de fragmentos de ADN de povos indígenas que foram completamente exterminados durante a colonização. As suas línguas desapareceram. As suas aldeias foram arrasadas. Os seus nomes foram esquecidos. Mas no genoma de milhões de brasileiros modernos, pequenos segmentos dos seus cromossomas sobrevivem. São como ecos genéticos. Testemunhos silenciosos de culturas inteiras que já não existem, exceto nestas sequências moleculares que passam despercebidas de geração em geração. A geneticista Lígia da Veiga Pereira expressa com precisão científica e emoção humana. Descobrimos que a maioria dos linhagens maternas no Brasil são indígenas ou africanos, enquanto que os linhagens paternos são na sua maioria europeus. Isto reflete um padrão de violência sexual durante a colonização, onde mulheres indígenas e africanas foram sistematicamente violentadas por colonizadores europeus. O ADN não só conta histórias de mistura e adaptação, também documenta violência, genocídio e resistência. Então, o que significa tudo isto? O que nos diz o ADN sobre a identidade brasileira? Primeiro, revela que o Brasil é literalmente o país com maior diversidade genética do planeta. Não é uma metáfora sobre multiculturalismo. É um facto biológico mensurável. Segundo, demonstra que as categorias raciais tradicionais têm pouco sentido no contexto brasileiro. Uma pessoa que se identifica como branca pode ter 40% de ascendência africana. Alguém que se considera negro pode ter 30% de ascendência europeia. Os linhagens entrelaçam-se de formas impossíveis de prever pela aparência física. Terceiro, o ADN registra com precisão as estruturas de poder que moldaram a nação. A assimetria entre linhagens paternas europeias e maternas africanas e indígenas não é um dado estatístico neutro. É a pegada molecular do patriarcado colonial, da escravatura e da violência de género. Quarto, desafia narrativas simplistas sobre a miscigenação brasileira. Não foi um encontro harmonioso de culturas. Foi um processo violento, desigual, traumático. Mas também foi um processo de resistência, adaptação e sobrevivência. E, finalmente, abre portas a uma medicina mais justa. Durante décadas, os tratamentos médicos desenvolveram-se baseando-se quase exclusivamente em genomas europeus. Isto significa que milhões de brasileiros estavam a receber cuidados de saúde baseados em dados que não refletiam a sua realidade genética. O novo Atlas Genómico Brasileiro muda isso, permitindo diagnósticos mais precisos e tratamentos mais efetivos. Cada brasileiro porta nas suas células uma biblioteca de 15 mil anos de história humana. Desde os caçadores que cruzaram gelos siberianos até aos pastores das estepes euroasiáticas. Desde os reinos da África Ocidental até às selvas amazónicas. Esta não é só uma história brasileira. É uma história humana. Uma demonstração da nossa capacidade para nos adaptarmos, misturarmos, sobrevivermos e transformarmos. O ADN lembra o que os livros esquecem. Registra o que as narrativas oficiais ocultam. E conecta-nos com ancestrais que nunca conhecemos, mas cujas decisões, sofrimentos e esperanças determinaram a nossa existência. O Brasil não é um país. É um experimento biológico, cultural e social de escala continental. Um experimento que ainda continua. Um experimento escrito na linguagem mais antiga de todas, o código genético que partilhamos com cada forma de vida neste planeta. E esse código, lido com as ferramentas da ciência moderna, conta uma verdade incómoda mas inegável. Todos somos mestiços. Todos levamos África, Europa, Ásia e América nas nossas veias. Todos somos o resultado de encontros, migrações, misturas e adaptações que remontam muito para lá de qualquer fronteira nacional ou identidade étnica. A pergunta não é de onde viemos. A pergunta é, o que faremos com esta herança?